Tudo bom, Maíra? Professora, seja bem-vinda. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu já peço desculpa que eu não estou em casa, então eu não tenho controle que pode acontecer. Eu estou num Fica café. tranquila que a gente consegue te ouvir super bem e dá para te ver bem também. A gente consegue manter nossa conversa. Professora, eu queria começar te ouvindo sobre envolvimento de militares nesses casos todos de corrupção no entorno de Jair Bolsonaro. Hoje, curiosamente, a gente tem dois militares depondo, né? A gente tem Mauro Cid na CPI da Câmara do Distrito Federal, Mauro Cid ali fardado, depondo, e na CPMI dos atos golpistas, a gente tem o coronel, eu esqueci o nome dele, o José Marcos, é isso, né? E também depondo. Então, assim, são militares envolvidos nesses esquemas, e pela primeira vez, talvez, na história, sendo investigados e possivelmente com condenações, né? Ainda precisamos de mais provas, precisamos de avanço nessas investigações, mas quero te ouvir sobre esse envolvimento e o que significa para a gente em relação às forças militares brasileiras. Espera aí que eu estou sem seu áudio. Será que você... Começa de novo. Não, agora chegou seu áudio. Começa de novo. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento que pode ser muito importante para a nossa história. Porque nós somos um país em que as transições todas foram feitas de maneira relativamente irrefletida e pactuada. Falando especificamente da transição mais recente da democracia, da ditadura para a democracia, a gente não teve um processo de reflexão sobre o que os militares de fato fizeram naquele período. Não apenas em termos de repressão, de uso da violência, de cometimento de crimes, mas também em termos de corrupção, de enriquecimento próprio, de utilizar a máquina do Estado para enriquecer. E eu acho que essas evidências que nós estamos recolhendo ao longo dos últimos meses, e também durante o governo Bolsonaro, em que a gente viu os militares usando a máquina pública, ganhando salários astronômicos, se demonstrando ineficazes, né? Lembra quando eles foram enviar vacina e mandaram para o estado errado? Uma série de erros basilares que não só comprometeram a legitimidade dos militares enquanto atores políticos, mas mesmo naquilo que eles tinham aparente... a gente supunha que eles eram muito bem qualificados, que eram quadros técnicos, e eles estão se mostrando quadros tecnicamente ruins, não isentos em termos de política, ou seja, comprometidos com uma orientação política, e o que é mais grave, sem nenhum respeito às instituições que eles supostamente deveriam proteger. Na história agora do nosso país, na verdade, a gente tem esse histórico de envolvimento político de militares, né? A gente teve um golpe militar aqui no nosso país e não passamos a limpo a nossa história. Esses militares, por conta de uma anistia, não responderam pelos atos cometidos. Quando você fala que esse é um momento importante, inclusive de passarmos a limpo, de revermos o que são as forças militares hoje, você acredita que é necessário punir para ter isso como exemplo do que pode acontecer com militares que fujam às regras ali democráticas, na verdade, né? Não são nem regras do exército ou das forças militares, mas da nossa democracia. Eu acredito em sanhas punitivistas, mas eu acho que esse processo de cumprimento de leis, de abertura de processos, respeitando o devido processo legal, observar que eles cometeram crimes e que eles não são imunes à lei. Isso tem, para além dos militares, né, é importante que cada vez mais as nossas elites percebam que elas não são imunes às leis, porque isso é importante como um exemplo para a população, de que as leis importam e importam para todo mundo. E quando a gente fala de prender militares não é só sobre prender os que cometeram crime, é sobre sensibilizar a população acerca do que aconteceu. A gente, quando compara, né, a história do Brasil com a história da Argentina, a gente vê que o processo em que aquela coletividade, aquela sociedade parou, pensou
refletiu sobre os crimes ocorridos e decidiu punir. Isso modifica a forma como se entende a democracia na Argentina. Lá se entende a democracia como algo que precisa ser protegido, inclusive dos militares, que vale a pena ser protegido, inclusive dos militares. Outra questão é essa permanência de células militares que tiveram uma atuação na ditadura, seja usando a violência, seja cometendo crimes de corrupção, eles permaneceram na ativa e portanto, eles reproduziram esses valores, esses modus operandi. São espaços da sociedade em que você tem a defesa de valores antidemocráticos. Por isso que eu acredito que a gente pode estar iniciando na nossa história algo que precisa ser feito, um capítulo que precisa ser escrito. No entanto, professora, o que a gente vê é a Polícia Federal identificando esses crimes, a comissão, a CPMI, chamando esses depoimentos dos militares, mas o próprio Exército tem se manifestado com muita cautela sobre tudo isso que a gente está acompanhando, né? Era de se esperar mais por parte do Exército? Olha, é mais do que cautela. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ontem saíram algumas matérias sobre um projeto, um GT, que está sendo aberto dentro do Exército, um grupo de trabalho, para um conjunto de iniciativas que recuperem o prestígio dos militares entre os militares. Ou seja, concessão de benefícios aos militares, aos seus familiares, aumento de repasses para os colégios militares, para as moradias militares. Isso foi lançado pelo comandante do Exército, Tomás Paiva. Isso como uma reação ao que a gente viu, por exemplo, na última pesquisa IPEC, que os militares tiveram um nível de desconfiança, ou melhor, o nível de confiança na sociedade despencando. Na sociedade em geral, 10 pontos percentuais, de 43 para 33, e também entre os bolsonaristas, de 61 e 40. O que eu estou observando é uma reação dos militares nessa verve, que é a verve de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto representante dos militares, ele atuava nesse segmento, que é um segmento corporativista. Repasse, reajuste, pecuniário. É essa coesão dos militares pelo dinheiro. E é essa, talvez, a verve mais antirrepublicana que a gente está vendo agora, por exemplo, nesse escândalo das joias. Como que os militares estiveram fazendo parte de uma dinâmica de corrupção mais extrema. Não é só corrupção por querer se apropriar das joias, mas algo que a gente não está se atendo, que é por que ele ganhou joias tão caras. Porque é normal, sim, um oficial de Estado ganhar presentes, mas presentes com 40 diamantes, isso não é normal. O que foi negociado em troca disso? Eu conversava agora com o professor Paulo Nicoli, justamente sobre essa linha de investigação da Polícia Federal, sobre o porquê do recebimento destes presentes por esses países, né? Podendo se tratar, inclusive, de uma corrupção passiva por parte de Bolsonaro, de ter aceitado esses presentes e depois ter oferecido vantagens para esses países. A gente já citou aqui, inclusive, o caso da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que foi vendida a preço de banana na época, e a gente sabe que teve... nesse meio tempo, o recebimento desses presentes ali na Arábia Saudita. Você acredita que, avançando nesse sentido, há de se descobrir essas relações e essa corrupção nesse sentido? Desde o início, o governo Bolsonaro é marcado por esse tipo de apropriação do tesouro público para fins privados. A gente viu isso, por exemplo, no escândalo das rachadinhas, a gente está vendo isso no escândalo das joias, a gente vê que a corrupção para enriquecimento próprio é algo que é vertebrador desse conjunto de pessoas que chegou ao poder junto com Bolsonaro. E que também vem acompanhado da corrupção política, ou seja, deles quererem manipular a urna eletrônica para parecer que elas são fraudulentas, deles quererem corromper oficiais do Estado para que eles ajam de acordo com seus interesses, como aconteceu no caso da Polícia Federal. Ou seja, a corrupção ela é disseminada e ela tem diferentes vertentes.
dentro do espaço do bolsonarismo. E eu acho que isso é muito importante para que a gente deixe de ser presa fácil de discursos udenistas por parte de lideranças que se colocam como acima do bem e do mal, como supostamente imunes à corrupção, e a gente passa a escolher os nossos políticos com base no seu passado, na sua trajetória, naquilo que eles desempenharam enquanto representantes eleitos. Em relação aos trabalhos da CPMI, professora, a gente teve hoje as quebras de sigilo bancário e telemático de Walter Delgatti, de Carla Zambelli, e a reconvocação do tenente Mauro Cid, esse ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Você acredita no avanço das descobertas ali por parte da comissão com esses novos dados que podem vir à tona? Não tenho sombra de dúvidas que virão coisas importantes à tona. Afinal, Walter Delgatti recebeu, né? Quanto ele recebeu, de quem ele recebeu. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante no depoimento do Cid, não sei se vocês já repercutiram, é ele se colocar como alguém cuja uma de suas funções era receber e dar presentes. Como que o Estado tem alguém... Ele é um funcionário público, gente. Eu sou uma funcionária pública. Imagina um funcionário público via público dizer que tem como função dar e receber presentes. Assim, é preciso que nós, enquanto cidadania, a gente se atenha ao que é uma república e quanto que esse tipo de prática é contrário a qualquer espírito republicano. A gente conversou sobre esse ponto justamente tratando de estratégias de defesa de Mauro Cid, porque o que pareceu é que ele diz isso jogando no colo de Jair Bolsonaro, né? Então, assim, eu só tinha como função receber os presentes e dá-los ao chefe do executivo, Jair Bolsonaro. Então, ele não trata da questão de venda, né, dos presentes e de recompra, como a gente viu acontecendo. Te parece também que é uma estratégia para deixar Bolsonaro responsável por tudo isso? Certamente, eu acho que isso deve ser compreendido no marco de uma estratégia de empurrar a culpa, né? De fazer assim, esse empurra de culpa. Só que o que me chama a atenção é a estratégia ser assumir que ele tinha como função algo tão espúrio como dar e receber presentes. Eu acho isso assim um alvitre para nós, servidores públicos, né? Como é que você pode ter alguém que, para se defender, diz que tinha esse tipo de função? Vou, inclusive, a partir da sua fala, chamar um ponto que eu já discuti também com o professor Paulo, que é a defesa de Jair Bolsonaro ao dizer que esses itens eram personalíssimos. E com isso ele faz... Diga. Não, eu estava concordando com você, porque é isso que eu ia falar logo em seguida, que não só a estratégia de Cid para se defender acusando Bolsonaro invalida os princípios republicanos, como a própria estratégia do Bolsonaro de dizer assim, não, as joias eram minhas mesmo, eu quero ficar com aquele valor. Se apropriar desse tipo de montante auferido durante a presidência da República. Como é que isso pode estar sendo transacionado enquanto justificativa? Sim. É tudo muito estapafúrdio, é muito assim, descarado. É tudo muito descarado, né? Mas, como a gente comentou, é uma única linha de defesa possível para Jair Bolsonaro, porque de todas as outras formas, ele cometeu crime ao se apropriar desses bens e vendê-los. Então, a defesa, é claro, tem essa única linha de estratégia, porque é a única possível, senão não tem nem para onde correr. Não, sobre esse jogo de estratégias, eu acredito que isso, em termos da gente pensar, né, no nosso futuro enquanto país, é até bom, porque protela o que me parece ser inexorável, que é a prisão de Bolsonaro. Quanto mais ele se demonstra, se desgasta, porque esse tipo de justificativa só gera um desgaste e mostra como aquilo que a gente viveu nos últimos 4 anos é algo que não pode se repetir. Então eu acho que é preciso que isso se prolongue, para que o máximo de pessoas possam ser convencidas de que o que a gente viveu nos últimos 4 anos não pode se repetir.